Introdução à linguagem Go e sua abordagem de concorrência. O que é Go e por que foi criada? A linguagem de programação Go, ou Golang, nasceu no Google por volta de 2007. Seus criadores, Robert Grishammer, Rob Pike e Ken Thompson, eram engenheiros que enfrentavam os desafios de desenvolver sistemas gigantescos e distribuídos em um mundo onde os computadores já tinham múltiplos núcleos de processamento. Eles estavam frustrados com a complexidade e a lentidão de linguagens como C++. O objetivo era criar algo novo que unisse o melhor de dois mundos: a velocidade de execução de linguagens compiladas, como C++, com a simplicidade e a produtividade de linguagens de script, como Python. Go foi pensada para ser uma linguagem pragmática, focada em tornar o trabalho do desenvolvedor mais fácil e produtivo. Isso se reflete em suas principais características: simplicidade e clareza. A sintaxe do Go é limpa e pequena, com poucas palavras-chave, o que a torna fácil de aprender e ler. Compilação rápida. Os tempos de compilação são extremamente rápidos, o que agiliza o ciclo de desenvolvimento: codificar, compilar, testar. Tipagem estática. Os tipos de variáveis são verificados durante a compilação, o que evita muitos erros que só apareceriam durante a execução do programa. Coletor de lixo. Go gerencia a memória automaticamente, liberando o programador dessa tarefa complexa. Biblioteca padrão robusta. Vem com um conjunto poderoso de bibliotecas para tarefas comuns, como criar servidores web, manipular JSON e muito mais. A evolução da concorrência em Go. A característica mais marcante de Go é seu suporte nativo à concorrência, que foi um pilar da linguagem desde o seu início e não algo adicionado depois. A ideia era facilitar a criação de programas que aproveitassem ao máximo os processadores multicore. As ferramentas para isso, GoRoutines e Channels, foram anunciadas junto com a linguagem em 2009 e se tornaram estáveis com o lançamento do Go 1.0 em março de 2012. A evolução da concorrência em Go tem sido focada em aprimorar o scheduler, escalonador, o componente do runtime que gerencia como as GoRoutines são executadas. Go 1.0 2012, o scheduler inicial era funcional, mas limitado, com uma única fila global de GoRoutines e sem suporte real a múltiplos núcleos. Go 1.1 2013 introduziu o conceito de work stealing, roubo de trabalho. Cada processador lógico passou a ter sua própria fila local de GoRoutines. Quando uma fila fica vazia, o processador pode roubar trabalho de outra fila, melhorando muito a utilização de múltiplos núcleos. Go 1.14 2020. O scheduler tornou-se preemptivo. Isso significa que ele pode interromper uma GoRoutine que está rodando por muito tempo, para dar chance a outras, garantindo que nenhuma tarefa monopolize a CPU e melhorando a responsividade do sistema. Essa evolução contínua mostra o compromisso em tornar a concorrência em Go não apenas poderosa, mas também eficiente e justa. Para começar o programa em Go, você precisa instalar a linguagem e configurar um editor de código. Nesse caso, vamos usar o meu sistema, que é o Linux Mint, para fazer a instalação, e o Visual Studio Code como IDE. Então, para instalar no Linux Mint, você primeiro precisa atualizar os pacotes, tudo em dia, e instalar o Golang. Feito isso, passa a checar a versão. Go Version, Go 1.22.2, Linux AMD 64. Isso significa que o sistema foi instalado com sucesso. Para fazer a configuração do Go no seu VS Code, você tem que abrir a aba de extensões, pesquisar por Go, apertar no botão de instalação, apertar Ctrl Shift P, Go install /update tools. Você seleciona todas as ferramentas e aperta em OK.
Feito isso, ele vai fazer a instalação de todas essas ferramentas que vão auxiliar no seu desenvolvimento em Go. Auto successfully installed. You are ready to go. Isso significa que a sua ideia está pronta para desenvolver em Go. A concorrência em Go é baseada em 3 elementos principais que trabalham juntos. A primeira dela é a GoRoutine. Pense em uma GoRoutine como uma thread super leve. Enquanto threads do sistema operacional são pesadas e consomem muita memória, as GoRoutines são gerenciadas pelo próprio Go e começam com um espaço minúsculo de memória, apenas alguns kilobytes. Isso permite que um único programa execute milhares ou até milhões de GoRoutines simultaneamente. Uma GoRoutine é na prática uma função que é executada de forma independente e paralela ao restante do seu programa. Nesse exemplo nós temos a função say, que recebe uma string e imprime na tela 3 vezes, e entre cada impressão faz uma pausa de 1 segundo. É uma tarefa básica que usaremos para simular um trabalho sendo feito. Na função main, vamos instanciar essa função. Quando chamamos go sayRoad, instruímos o Go a executar a função sayRoad de maneira normal. Em vez disso, a palavra-chave go no início da função diz ao programa para executar a função sayRoad em uma nova GoRoutine. Quando chamamos sayHello, ela é executada da maneira tradicional, na thread principal do nosso programa. Isso significa que o programa irá executar essa função e só continuará depois que ela terminar completamente suas 3 repetições. Ao final da execução vamos ter esse resultado, no qual tanto a função road quanto o hello vão disputar para aparecer no terminal porque elas possuem o mesmo intervalo de repetição, que é 1 segundo. Se as GoRoutines são os trabalhadores que executam tarefas em paralelo, os canais channels são um sistema de comunicação que permite esses trabalhadores conversarem em sincronia em suas ações de forma segura e organizada. São como canos por onde os dados fluem de uma GoRoutine para outra. No nosso primeiro exemplo, vemos os canais com um buffer que criamos especificando um tamanho, como em make channel string, 2. Pense nesse buffer como uma pequena área de armazenamento temporário dentro do canal. A função principal conseguiu enviar 2 mensagens para o canal sem precisar que outra GoRoutine estivesse pronta para recebê-las imediatamente. O envio só bloquearia se o buffer estivesse cheio. Isso permite que as GoRoutines trabalhem de forma mais independente, desacoplando o remetente do destinatário e tornando a comunicação mais assíncrona. No segundo exemplo, exploramos um padrão muito importante, o fechamento de canais. Vemos uma GoRoutine encarregada de processar trabalhos. A função principal envia alguns trabalhos para o canal Jobs e quando termina usa o comando close com Jobs dentro. Esse é um sinal essencial para qualquer GoRoutine que esteja ouvindo aquele canal de que não há mais dados a caminho. A GoRoutine que recebe os trabalhos usa um loop for range, que é a forma ideal de ler um canal, pois ele processa todos os valores até que o canal seja fechado, encerrando o loop de forma limpa e automática. Esse mecanismo é fundamental para iniciar o ciclo de vida das GoRoutines e evitar que programas fiquem presos esperando por dados que nunca chegarão. Ao final da execução, vamos obter esse resultado no nosso terminal. Neste exemplo, estamos abordando um problema fundamental na programação concorrente. Como fazer um programa principal e esperar pela conclusão de tarefas que foram iniciadas para rodar em paralelo. A solução em Go é o sync.waitGroup, que funciona como um contador seguro para GoRoutines. A lógica é simples, se baseia em 3 operações. Primeiro, na função main, antes de lançarmos cada worker com a palavra-chave Go, nós chamamos wg.add1. Isso é como dizer ao waitGroup: estou adicionando uma nova tarefa ao grupo que você precisa monitorar. Nós fazemos isso para cada uma das 3 GoRoutines que iniciamos. Dentro da função worker, a primeira coisa que vemos é a linha defer.wg.done. Done é a operação que decrementa o contador de waitGroup. Ao usar defer, garantimos que, não importa o que aconteça, essa linha será executada assim que o worker concluir o seu trabalho. É o worker avisando: minha tarefa está concluída. De volta à função main. Após o loop que inicia os workers, encontramos a chamada wg.wait. Este é o comando que faz a mágica acontecer. Ele bloqueia a função e força a função main a esperar até que o contador de waitGroups chegue a 0. Isso só acontecerá depois que todos os 3 workers tiverem chamado wg.done. Somente então a linha final, todos os workers terminados, será impressa, nos dando a certeza de que todo o trabalho concorrente foi finalizado corretamente. Ao final da execução, vamos ter esse resultado no nosso terminal. Então, agora eu vou relacionar a linguagem Go com alguns paradigmas da programação, começando pela passagem de mensagens. Então, primeiramente aqui, essa linguagem ela foi desenhada com a filosofia que não se deve comunicar compartilhando memória. Em vez disso, se deve compartilhar a memória
comunicando. Essa ideia ela está baseada no modelo CSP, que significa Communicating Sequential Processes, que é onde os processos, ou Go Routines, são independentes e se comunicam somente por troca de mensagens, normalmente utilizando channels. O que isso significa? Isso significa que, ao invés de várias Go Routines acessarem a mesma variável, como no modelo tradicional de memória compartilhada, cada uma delas vai enviar ou receber dados explicitamente por um canal. A principal vantagem disso, a maior vantagem desse modelo, é que ele evita o uso de locks, como mutexes e semáforos, e, por consequência, acaba reduzindo bastante o risco de condições de corrida, além de deadlocks também. Aqui a gente tem um exemplo prático, utilizando a passagem de mensagens com o uso de channel, que é um recurso nativo do Go para a comunicação entre Go Routines. Então, nós temos a função contador, que ela é executada como uma Go Routine, e aqui vale ressaltar que ela roda em paralelo com a função main. E dentro dela a gente tem um for, que envia números de 1 a 5 para o canal C. Esse canal ele funciona como um meio de comunicação seguro. Ele vai estar sincronizando o envio e o recebimento de dados, o que significa que essa Go Routine ela só continua quando o valor enviado ele é recebido pela outra ponta. E, bom, no main a gente usa um range sobre o canal. Esse laço ele continua até o canal ser explicitamente fechado com o close. E a cada interação ele vai imprimir o número recebido. O importante aqui é que a gente não está compartilhando nenhuma variável entre as Go Routines. A comunicação ela vai ocorrer exclusivamente pelo canal, o que garante segurança e sincronização automaticamente, sem precisar de mutex, sem locks, sem risco de race conditions. Esse acaba sendo o estilo preferido em Go, onde cada Go Routine tem sua responsabilidade e só compartilha dados quando precisa, via canal. Isso acaba gerando um código mais limpo, previsível e menos propenso a bugs de concorrência. Agora eu vou falar sobre o paradigma da memória compartilhada. Então aqui a gente tem um modelo tradicional de concorrência, que também é suportado pelo Go, mas não é recomendado. Então a gente tem uma memória compartilhada com controle explícito, que vai estar exigindo o uso de ferramentas como mutexes para proteger variáveis globais ou estruturas de dados. Um uso comum seria para proteger o estado interno de uma estrutura quando múltiplas Go Routines elas tentam ler ou modificar ela ao mesmo tempo. A grande vantagem desse modelo, o ponto positivo dele, é que ele costuma ter um acesso mais rápido à memória. E quando ele é bem feito, quando ele é bem executado, o overhead ele é relativamente baixo. Porém, a gente também tem um risco, que nesse caso seria se a gente se esquecer de bloquear ou desbloquear corretamente, pode acabar com race conditions, deadlocks ou algum outro comportamento imprevisível. Então aqui a gente tem mais um exemplo prático, dessa vez com relação à memória compartilhada com sincronização manual. Então inicialmente temos a variável contador, que ela é uma variável global, e ela vai ser acessada por múltiplas Go Routines. E é aqui que entra o problema, porque se várias Go Routines modificarem essa variável ao mesmo tempo, a gente pode ter condições de corrida, em que o valor final ele vai depender da ordem de execução. Para resolver isso, a gente usa o sync mutex. E antes de modificar o contador, a Go Routine ela precisa adquirir o lock com o mutex lock, e depois libera com o mutex unlock. Isso garante que apenas uma Go Routine acesse a variável por vez. Além disso, a gente usa também o sync wait group, que vai garantir que o programa ele espere todas as Go Routines terminarem antes de imprimir o valor final. Nesse caso, o valor esperado é 5, porque 5 Go Routines incrementam com o contador uma vez. Sem o mutex, esse valor poderia ser menor, como 3 ou 4, por causa da sobreposição de operações. Apesar de funcionar, esse modelo ele exige muito cuidado, porque pode acabar esquecendo de travar ou destravar, e isso vai acabar acarretando em deadlocks ou bugs difíceis de detectar. Por isso, o Go recomenda evitar esse estilo quando possível, e usar os channels para compartilhar os dados de uma forma mais segura e intuitiva. Dando sequência à explicação sobre concorrência em Go, agora vamos entender quando devemos usar canais e quando devemos usar mutex, além de como conceitos clássicos como semáforos e monitores podem ser implementados na linguagem. A escolha entre canais e mutex é, antes de tudo, uma decisão de engenharia,
dependendo do que o seu programa precisa fazer e de como ele lida com a concorrência. Começando pelos canais que seguem o paradigma de passagem de mensagem, eles são excelentes para orquestrar o fluxo de trabalho entre os Go routines, né? Um exemplo comum disso são as pipelines de processamento, onde cada etapa executa uma parte da tarefa, aí repassa o resultado, né, pela cadeia. Canais também são muito úteis quando queremos transferir a posse de dados de uma Go routine para outra. Isso evita que várias Go routines acessem a mesma memória ao mesmo tempo, né? Além disso, são eficientes para sinalizar eventos, como o término de uma tarefa ou a liberação de um recurso. Já os mutex, que seguem o paradigma de memórias compartilhadas, são mais indicados quando precisamos proteger o estado interno de uma estrutura de dados, acessada por várias Go routines. Elas também são ideais em situações em que o acesso de memórias precisa ser rápido e o uso de canais traria um custo desnecessário de desempenho. Na prática, é muito comum o uso combinado dessas duas abordagens: canais para comunicação e coordenação e mutex para controle de acesso a dados internos. Agora, em relação a conceitos clássicos de concorrência, como semáforos e monitores, o Go Routine permite implementá-los usando suas próprias privativas. No caso dos semáforos, é possível simular um semáforo de contagem utilizando um canal como buffer. A capacidade, né, do canal define o número máximo de acessos simultâneos ao recurso. Para adquirir uma permissão, enviamos um valor ao canal. Para liberar, apenas removemos um valor. Por exemplo, com um canal de capacidade 3, podemos permitir até 3 Go routines acessando um recurso ao mesmo tempo. Se o canal estiver cheio, as próximas Go routines ficam esperando até que uma vaga, né, seja liberada. Já o conceito de monitor pode ser implementado em Go através de um padrão chamado Stateful Go Routine. Nesse padrão, uma única Go Routine é responsável por manter e gerenciar o estado de tudo. Todas as demais Go Routines interagem com ela por meio de canais. E isso garante que o acesso ao estado seja feito de forma sequencial e segura, sem a necessidade de mutex. Esse modelo é muito útil quando queremos encapsular o controle de dado compartilhado, mantendo o acesso exclusivo de forma natural e idiomática dentro da linguagem Go. Em resumo, o Go oferece flexibilidade para lidar com concorrência, né? Tanto com canais, seguindo o modelo CSP, quanto com mutex, no estilo tradicional, e ainda nos dá meios de reproduzir conceitos clássicos como semáforos e monitores de forma simples e eficiente. E para colocar esses conceitos em prática, a gente vai construir um simulador de corrida de sapos. Este exemplo mostra como as Go routines, channels e wait groups podem ser usados para gerenciar tarefas concorrentes e determinar um vencedor. Então a ideia é a seguinte: cada sapo será uma Go routine independente que pula em direção à linha de chegada. O primeiro sapo a cruzar a linha de chegada vence a corrida. Dentro do código, a gente vai ter mais ou menos esses elementos. Vamos ter um sapo, que vai ser uma Go routine para cada sapo, que simula os pulos com pausas aleatórias. Vamos ter a linha de chegada, um canal que receberá o nome do primeiro sapo que terminar a corrida, e vamos ter uma coordenação, um wait group para garantir que o programa principal espere todos os sapos terminarem a corrida antes de encerrar. Então essa é a estrutura principal do nosso código. Aqui na função main, então, inicialmente eu vou declarar duas variáveis. A primeira delas vai ser o wait group, que, como a gente já viu, vai ser responsável por fazer o controle das minhas Go rotinas. A segunda variável é a declareWinnerOnce, que usa o syncOnce. O syncOnce, ele garante que, independente quantas Go rotinas existam, estejam sendo executadas, o meu trecho de código que for declarado usando essa minha variável seja executado somente uma vez por uma Go rotina. Aqui em cima, então, eu tenho um exemplo da utilização desse declareWinnerOnce, que eu vou estar usando para garantir que o vencedor seja declarado apenas uma vez. Então,
o meu channel vai estar recebendo o nome do meu sapo ganhador apenas uma vez. Por isso que eu estou utilizando essa minha variável do sync11. Então aqui eu também tenho a declaração da minha variável, que seria a linha de chegada, que vai ser o meu canal que eu vou comunicar o vencedor dentro das gorrotinas. A gente também utiliza aqui dentro do meu channel o buffer de 1. E esse buffer vai ser responsável para que quando aqui em cima, dentro da minha função sapo, quando eu atribuir meu nome dentro desse canal, eu não preciso que tenha já algum trecho de código explicitamente tentando ler o meu canal. Porque se eu não tiver meu buffer, eu preciso que algum trecho do meu código precise estar tentando ler esse meu trecho para dar continuidade. E nesse caso, eu posso não ter chegado ainda no meu trecho de código que eu vou estar lendo essa minha linha de chegada quando eu declarar o meu vencedor. Então, colocando esse meu buffer, eu evito de estar criando essa condição de deadlock, porque se eu não tiver nenhum lugar tentando ler essa minha linha de chegada, o meu código vai ficar travado nessa minha atribuição da linha de chegada. Então, posteriormente, eu só faço um print que começou a corrida, e então eu inicio as minhas construções das minhas gorrotinas. Como é o each group, eu faço o incremento do meu contador de 1 dentro desse meu laço de repetição de for, e aqui eu vou estar utilizando também o número de sapos como 5, para esse exemplo. Posteriormente, eu faço a declaração do meu nome de sapo com o index do meu loop. Em sequência, eu declaro a minha gorrotine, que estaria utilizando a função sapo. E a minha função sapo, então, está esperando o nome do seu sapo, o canal da linha de chegada, o meu wait group e também a minha variável de declare winner once. Posteriormente, enquanto as minhas gorrotinas elas estão sendo executadas e criadas, o meu código ele vai ficar travado aqui nessa linha, onde eu espero o meu channel receber um valor e atribuir ele para o meu vencedor. O meu código ele só vai poder prosseguir caso a minha linha de chegada ela tenha tido um nome de sapo atribuído. Então, posteriormente, que algum dos meus sapos ganhar a corrida, eu vou atribuir essa variável para o vencedor e eu simplesmente printo uma mensagem. Depois disso, eu vou esperar todos os outros sapos terem terminado a corrida e então eu vou terminar a corrida. Agora, partindo para a outra parte, que seria a função da minha gorrotina sapo. Aqui dentro dela, eu vou estar recebendo esses parâmetros que eu já comentei antes. E, inicialmente, eu declaro o meu wait group done. O meu wait group done ele é responsável por fazer o decremento dessa minha gorrotina e uma boa prática para estar se realizando ela é declarar ela no início da função junto do defer. Geralmente é mais lógico a gente pensar que a minha gorrotina ela já vai ter terminado no final da função, Então declarar aqui nessa linha 41, por exemplo. Mas pode acontecer, não só nesse exemplo, mas em algumas outras situações utilizando o Go, que vão acontecer erros durante a execução do meu código. E a minha gorrotina, ela pode nunca chegar a executar a linha final que teria esse meu wait group done, Supondo que seria algo semelhante a isso. Então, para evitar esses casos de a minha gorrotina, ela nunca chegar a decrementar o meu wait group e possivelmente ocasionando uma situação de deadlock, a gente utiliza a declaração desse wait group done aqui em cima junto com o defer, que vai ser responsável por analisar se aconteceu algum erro ou a função ela foi executada sem nenhum erro. Após o término dela, independente da situação, eu vou fazer o meu decremento do meu wait group. Então, por isso que a gente declara ela aqui em cima. Então, eu vou declarar a minha distância percorrida pelo meu sapo. E então, eu vou fazer o meu laço de repetição para fazer com que o meu sapo ele vá avançando na corrida. Então, enquanto a minha distância percorrida pelo sapo for menor, que é a distância da corrida, que seria de 50, ele vai estar executando esse loop. Então, inicialmente, a gente vai estar fazendo a simulação de um pulo com um valor aleatório. Eu vou incrementar a minha distância percorrida e então eu vou fazer o meu sapo dormir por um pequeno tempo, em milissegundos, só para fazer uma pausa aleatória.
Em sequência, eu vou printar que meu sapo pulou para uma posição específica. A partir daí, os meus sapos eles vão ficar fazendo esse loop até atingir a distância da corrida de 50. E só aí vai fazer o print, que o sapo cruzou a linha de chegada. E então, a gente vai estar utilizando a minha função que eu comentei anteriormente, que seria o declare winner once. Então, somente o primeiro sapo que passar a linha de chegada por primeiro vai estar executando. Então, eu vou atribuir o nome do meu sapo para o meu canal de linha de chegada. Então, com isso, o que a gente pode entender? Enquanto os meus sapos eles estão fazendo a tratativa de pulo, estão avançando na corrida, o primeiro sapo que chegar vai atribuir o nome à linha de chegada e então aqui o meu código ele vai ser desbloqueado e finalmente vai ser printado na minha tela qual foi o sapo vencedor, como eu comentei antes. E posteriormente todos os outros sapos eles vão ficar esperando a corrida terminar, vão estar realizando seus pulos até terminar a corrida, mas por conta dessa minha função com 5 once, eles não vão estar declarando novamente que eles foram os ganhadores. Então esse foi um resumo geral do como o nosso código ele se comporta. E agora eu vou estar demonstrando na prática. Então quando eu executo o meu código, a gente percebe que começa a corrida e os sapos eles vão estar pulando para posições específicas, vão estar realizando vários pulos, até que o meu sapo ele chegue à linha de chegada. Ele pula para a posição 50. Nesse caso foi o sapo 5, que cruzou a linha de chegada primeiro. Em sequência, os meus outros sapos eles também vão continuar a fazer os pulos até chegar na linha de chegada. E a gente pode observar que o código ele é feito de maneira totalmente aleatória. A gente não tem o controle de quais sapos vão estar pulando em determinado momento, tudo feito a partir do runtime do Go. E aqui embaixo a gente percebe que os sapos eles pularam até chegar à linha final. Todos os sapos chegam e então o meu código ele é finalizado. Então, só para revisar algumas das funções que a gente utilizou de concorrência aqui dentro do Go, a gente utilizou a função principal, que seria a criação das Go rotinas, que seria o Go junto com a minha função, para fazer com que os sapos eles pudessem correr de forma concorrente. Aqui em cima, a gente fez a criação do meu canal da linha de chegada, que vai comunicar qual foi o sapo que cruzou a linha de chegada, qual foi o sapo vitorioso. Aqui em cima, a gente faz a atribuição do nome do sapo para linha de chegada através desse canal de comunicação. E aqui embaixo, o meu código ele fica travado até a minha linha de chegada receber um valor, nesse caso o nome do sapo. Também temos a questão da declaração dos 5 once, que vai ser responsável por somente o primeiro sapo declarar quem foi o ganhador. E por fim, a gente tem o wait group para fazer o controle das Go rotinas, fazer a sincronização, determinar quando o código ele deve ficar travado, esperar as Go rotinas terminarem. E daí temos as funções auxiliares, de wait group add 1 para incrementar a Go rotina, o wait group done para decrementar e o wait group wait para bloquear o código e esperar que as Go rotinas elas sejam finalizadas, antes de terminar a corrida. E esse foi o nosso exemplo utilizando as Go rotinas, channels e algumas outras tratativas dentro do Go. Espero que tenha ficado claro de entender não só isso, como também os outros conceitos que foram apresentados sobre o Go dentro dessa apresentação. E muito obrigado pela atenção.